Bom, boa noite a todos. É impressionante, hein? A gente fala de uns temas, as coisas caem. Alguém está me ouvindo? Tá virando piada isso daí, viu? Só rindo mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer de novo, né? Tá travando de novo ou tá bem? Bom, boa noite a todos. Vamos fazer uma nova tentativa. Bom, vamos lá. Então, boa noite a todos. Vou fazer aqui uma rápida recapitulação. Então, maçonaria é uma espécie do gênero sociedade secreta. Desde que o mundo é mundo, nós temos sociedades secretas. Por quê? Porque as pessoas que vão articular alguma coisa contra o sistema, uma coisa politicamente contra quem está no poder, é lógico que vão fazer, né, de forma secreta. Porque se for forma pública, fica fácil correr atrás dos responsáveis e prender. Então, sempre teve sociedades secretas ou discretas, ou algumas escondidas, ou seja, tem alguma coisa de fachada na frente, e aí opera alguma coisa secreta, como ocorreram muito com grêmios literários aqui no Brasil e em outros locais, né? Então, sempre teve várias, né? No Egito, na Grécia Antiga, em Roma. Na Idade Média, não, porque a igreja tomou conta, mas mesmo assim teve os cátaros, depois, infelizmente, os templários. Na Idade Moderna teve várias, Rosa Cruz. Depois, à medida que os tempos vão avançando, vão aumentando o número de sociedades secretas, né? Uma das mais famosas é dos Iluminados da Baviera, que o povo erradamente fica falando que é os Illuminati, etc. e tal. Lembrando que essas sociedades secretas podem se articular ou não, podem agir em conformidade ou não, podem uma brigar contra a outra. Agora, depois de uns tempos, as sociedades secretas se organizavam em formato de cebola, ou seja, havia várias camadas, havia uma camada mais externa, né, hoje ainda assim, há uma camada mais externa, depois outras camadas mais internas de sociedades secretas. Então, os núcleos mais internos são as sociedades mais secretas ainda. Isso aí sabe-se muito desse procedimento por causa da descoberta dos documentos dos carbonários no século XIX. Os carbonários articularam a unificação italiana e também articularam a morte do rei português, né? Entre outras ações, claro. Então, ela se articula em forma de cebola. Essas mais secretas, no tempo do Hitler, havia várias bem mais secretas, como a Thule, é uma sociedade secreta. Havia o grupo Vril, que era mais interno que a Thule. E a Thule, o grupo Vril se articulavam com outras, como o Golden Dawn, e Rosa Cruz também, teve uma sociedade também chamada Rosa Cruz. Agora, quando uma fica conhecida, com exceção da maçonaria atualmente, né, porque ela ganhou muito prestígio, não há interesse em se desfazer da maçonaria, mas aquelas mais secretas, depois, quando ela é descoberta ou denunciada, é lógico, ou ela é extinta ou ela muda de feição, né? Então, ou ela é totalmente extinta, ou então muda para um clube de pessoas, acaba não tendo a mesma função, só preserva o nome, como aconteceu com o Rosa Cruz, como aconteceu com a Bucha, por exemplo, como talvez agora vai acontecer com a Sociedade da Coruja lá nos Estados Unidos, com também as Skull and Bones, que eram mais secretas. E aí, quando já fica público, né? Porque tem aquele velho ditado: o dia do demônio ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, cedo ou mais tarde,
as coisas vêm a público. Quando vem a público, os articuladores de processos revolucionários, de novas ordens mundiais, eles têm que se organizar com novas sociedades secretas e com outros nomes. Agora, bom, o que a maçonaria tem de diferente dessas outras, já que eu falei que isso daí já faz muito tempo, muda os nomes, muda o estilo, se organiza em cebola. Por que a maçonaria é diferente dessa? Porque, pela primeira vez na história, a partir de 1717, se conseguiu ter uma rede de lojas secretas espalhadas no mundo e altamente articuladas. Isso daí nunca teve na história. Eram coisas mais localizadas, um movimento sem grau de sofisticação de organização. Então, com a maçonaria, então, a partir de 1717, essa reunião de lojas secretas visando novas ordens mundiais, visando novos processos revolucionários, passaram a se articular de modo mais sistemático a nível mundial, criando redes, ou mesmo atuações individuais de lojas, mas sempre muito bem articuladas. Então, da importância da maçonaria. E a maçonaria não é desmontada. Eu falei que se uma sociedade é descoberta, ela fica desmontada. Por que então eles não desmontam a maçonaria? Porque existem outras mais secretas, articulando as coisas sérias. A maçonaria hoje funciona mais como pesqueiro para sociedades mais secretas, e também porque ela tem um prestígio muito grande, não tem como acabar com ela. Então ela ficou uma sociedade também pela história, pelo impacto que ela teve nos acontecimentos, ficou uma coisa única, desde o Egito Antigo até agora, nunca teve nada parecido com a maçonaria, né? Então agora, a maçonaria do século XVIII, século XIX é diferente da de hoje, hein? A maçonaria naqueles tempos, aí sim, ela era secreta ou discreta, aí sim, ela tinha um poder revolucionário enorme, aí sim, ela estava com uma coisa de ponta. Hoje não mais, né? Hoje, conforme eu falei, ela fica mais como um pesqueiro. Hoje tem propaganda no YouTube sobre isso, então realmente ela se transfigurou, mas há outras trabalhando aí nos bastidores. Bom, feito esses esclarecimentos, então, né, de Londres, né, quando foi fundada essa sociedade, foi para o continente, foi fundada na França, Espanha, Portugal, né? O grande fomentador das lojas em Portugal foi o Marquês de Pombal, lá na Espanha foi o Conde de Aranda. Então elas começaram a trabalhar sem perseguição. E qual que era a ideologia dessas sociedades na época? Era o iluminismo. O iluminismo e a maçonaria andavam de mão dadas naquela época. Até uns dizem que já vi um autor dizendo que a maçonaria gerou o iluminismo, e outros dizem o contrário, o iluminismo gerou a maçonaria. Então, elas se operavam então de modo junto. O processo iluminista e o processo maçônico, na realidade, era o mesmo processo no século XVIII. Então, o iluminismo, que defendia supostamente o primado da razão sobre fé, supostamente ideais das ciências naturais, medidas racionais, independência de censura e etc., um monte de pataquada, né? Também lutavam pela república, ou, num ramo mais moderado, pelas monarquias constitucionais depois, e também lutavam pela independência das colônias, né? Então, o movimento iluminista pensava assim, a autodeterminação dos povos, e aí pegando um braço com Rousseau, né? Aquela visão ridícula dele do bom selvagem, etc., né? Um dado interessante, e não menos importante do iluminismo, pouco comentado, é que o iluminismo também fez uma luta na seara historiográfica, né? A luta na historiografia
é muito pouco abordada, é uma coisa impressionante como ela é pouco abordada de forma sistemática. A maldade em tudo, a maldade no futebol, a maldade na religião, a maldade tudo quanto é lado. Também a maldade na historiografia. Há uma luta historiográfica, uma luta pela interpretação e pela apresentação dos fatos históricos, né? Existe essa luta. E nessa luta, que os maus, infelizmente, estão dominando a esse pensamento nas academias, no meio dos jornais e tudo, ele teve vários desdobramentos ao longo da história. O movimento protestante gerou um revisionismo histórico no intuito de difamar a igreja e principalmente difamar a Espanha. Daí surgiu a lenda negra. O iluminismo também teve um forte revisionismo histórico no intuito de diminuir, de difamar a Idade Média. Eles se julgavam os iluminados e a Idade Média seria a Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas não surgiu com o iluminismo. Ele remete a Petrarca, ainda no século XIV. Porém, foram os iluministas que pegaram isso como slogan forte, conseguiram generalizar. Então, eles opunham a Idade das Trevas, ligada à igreja, obviamente, e a idade deles que eles queriam construir, que seria a idade dos iluminados, a idade da luz, né? E eles fizeram isso sustentando um forte revisionismo histórico. Foi praticamente uma segunda onda virulenta de revisionismo histórico, né, que sucedeu à onda que eu já citada protestante. Então, nesse revisionismo, além de falar mal da Idade Média, falavam mal da igreja e falavam mal das potências colonizadoras. Então, falavam mal de Portugal e da Espanha. Então, o discurso que venceu no Brasil e na América Espanhola de entender o processo de independência, na realidade, foi um discurso maçônico e iluminista baseado em revisionismo histórico. Então, eles recontaram a história colonial sobre o ponto de vista dele e, com isso, deram subsídios para o processo independentista, que isso fique claro. Então, obrigado, Felipe Borges, pelo apoio. Então, eles fomentaram. Então, o processo de independência do Brasil, da América Espanhola, a leitura que se faz, a leitura que venceu, que era da exploração, né, que Portugal e a Espanha exploravam, é uma leitura revisionista, maçônica e iluminista, né? Isso aí fique bem claro. Houve outros desdobramentos ainda nessa luta historiográfica. Pretendo gravar uma aula sobre isso, porque é um tema interessante e é pouco comentado. Depois teve ataque na esfera liberal e, no século XX, amplo domínio, né, da visão marxista, né? Bom, então, feito isso, estabelecido, então, as características da maçonaria na época, muito ligada ao iluminismo, então, eles começaram, então, a articular uma série de mudanças no panorama europeu e da América, visando uma nova ordem mundial. É lógico, o termo nova ordem mundial tem que sair da gaveta, né, e ficar dissociado de coisas de conspiração, de coisas que pouca gente sabe, ou de coisas de fanáticos que vê conciliável em toda esquina. Na história, nós tivemos várias ordens mundiais. A queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo foi uma nova ordem mundial. O protestantismo foi uma nova ordem mundial. A Revolução Francesa foi uma nova ordem mundial. Então, esses iluministas e maçons estavam lutando por novos países. Não queriam reformar o Estado. Eles não queriam reconstruir a sociedade. Ou melhor, eles não queriam reformar a sociedade. Eles queriam construir algo novo. Eles queriam um novo Estado, uma nova concepção de Estado, uma nova sociedade, né? Uma nova sociedade. Então, era isso que eles estavam lutando. E essa sociedade nova tinha o grande inimigo, que era a Igreja Católica, e principalmente o braço
da jesuíta da Igreja Católica. Por isso que, inicialmente, os maçons, então, para poder triunfar seus ideais, eles tinham que derrubar os jesuítas. E isso foi feito, né? Começou com Pombal, depois o processo chegou na Espanha, França, Áustria, até chegar em Roma. E, infelizmente, o Papa diz que até com ameaça de morte, acabou suspendendo a Companhia de Jesus, que era a muralha que segurava a, a cristandade, né? Obrigado, Felipe Borges. Então, eles tiveram que eliminar esse grande obstáculo à nova ordem, que eram os jesuítas. Os jesuítas eram um obstáculo em mais de um sentido. Um é que os jesuítas impediam o domínio dos iluministas nas universidades, já que eles dominavam boa parte das universidades. Coimbra era dominado por eles, por exemplo. Aqui a educação no Brasil era dominada pelos jesuítas. Dois é que muitos dos jesuítas operavam nas cortes dos reis da Europa, né? Então não tinha como. E outra influência geral na sociedade, né? Então não tinha como eles quererem dominar os príncipes, se os príncipes tinham ligação com os jesuítas. Não tinha como eles dominarem as universidades e o ensino se os jesuítas estavam nesse comando. Então eles tinham que dominar esses lados aí. Então eles passaram então a frequentar a corte dos reis e expulsar os jesuítas. Daí que vinha o despotismo esclarecido. Lógico que teve depois, antes da expulsão dos jesuítas, mas eles tinham que colocar os jesuítas para correr para ter o monopólio, né, das cortes reais. Em Portugal, nós vemos claramente que o Pombal orientou uma reforma de ensino, vistas tendo em acabar com o domínio jesuíta e introduzir as ideias iluministas em Portugal. E, infelizmente, ele conseguiu. A Dona Maria II, que gostava dos jesuítas e odiava Pombal, quis fazer a viradeira, mas, infelizmente, não conseguiu alcançar todos os objetivos. Uma pena. Durante o Pombal, as lojas maçons não foram perseguidas. Durante a Dona Maria I, foram. A Inquisição portuguesa atuou contra a maçonaria, né? Engraçado que o Pombal, né, supostamente iluminista e adepto do livre pensamento, ele criou um tribunal inquisitorial leigo, ligado ao Estado, cujo nome eu esqueci, mesa qualquer coisa de investigação, uma coisa assim. E aí, então, ele substituiu a Inquisição, que era religiosa, para a Inquisição dele, né, do Pombal. E aí ele perseguiu um monte de gente lá. Então, esse negócio de livre pensamento é ridículo, ridículo. Nós vemos hoje em dia que a coisa está feia, né? A censura está avançando violentamente, né? Então, mas isso aí já é outra história. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta até aqui antes de continuar. Acho que nada aqui por enquanto, então vamos continuar. Então, aí fundadas essas lojas, né, não se sabe como é que foi fundada a primeira loja no Brasil. O que se vê como dado imediato era o Areópago de Itaimbé, mas isso é muito contestado. Uns dizem que teria surgido antes na Bahia. Bom, mas o fato é que no final do século XVII já havia amplos coordenação maçônica no Brasil, quer por meio de lojas formais, quer por meio de grêmios que disfarçavam, escondiam os maçons, né, como aconteceu em Vila Rica. O movimento da Inconfidência Mineira foi arquitetado por maçons, assim como a Conjuração Baiana, assim como a Conjuração Fluminense, assim como a Revolução Pernambucana de 1817. Foram totalmente arquitetadas, né, pela maçonaria. Então, aí com a fundação disso, como é que ele formalmente se chegou? Como é que esse pensamento chegou no Brasil? Bom, a elite brasileira ia estudar na Europa. E lá na Europa, então, o iluminismo já estava avançando, a maçonaria atuava nas universidades e muitos desses jovens brasileiros foram cooptados
ou nem tão jovens, foram cooptados em ambiente universitário. O José Bonifácio foi iniciado pela maçonaria pelo Vandelli, né, italiano, né? Seria assim um protocarbonário. Então, e não foi só em Coimbra, não. 15 estudantes brasileiros foram iniciados na maçonaria em Montpellier, universidade no sul da França, né? E depois voltaram para o Brasil e ajudaram nas tramas aqui, visando a estabelecimento de uma ordem iluminista no Brasil, né? Então, a coisa já estava no final do século XIX, final do século XVIII, o pensamento maçônico iluminista no Brasil estava correndo solto, infelizmente. Bom, aí quando avançamos aí no começo do século XIX, o Dom João VI quis dar um basta na maçonaria, mas aí já era tarde demais, né? Fez uma proibição. E a maçonaria começou a crescer muito no começo do século XIX, tanto em Portugal como aqui no Brasil. Portugal se aproveitou o vácuo de poder que Dom João VI estava no Brasil, e lá os franceses já tinham perdido a guerra, falando depois de 1815. Já tinham perdido a guerra, então os portugueses, então, liderados a maçonaria, iluministas, republicanos, gente com pensamento mais liberal, então, aproveitando esse vácuo, resolveram, então, assumir o controle de Portugal, que foi a famosa Revolução do Porto. E tanto em Portugal como aqui, aliás, na Europa também, havia dois ramos da maçonaria. Havia o ramo, em Portugal chamava o ramo vermelho e o azul, aqui no Brasil também, ramo vermelho e azul. Essa luta em Portugal aí durou mais tempo, a luta entre as duas maçonarias, e no ramo europeu também. Havia o ramo chamado da maçonaria mística, ligada à Santa Aliança, que queria que era contra a República, mas favorável a uma monarquia constitucional. E havia o ramo da maçonaria mais racionalista, que queria a República. Então, a Europa também estava com dois ramos maçônicos diferentes também. E aqui no Brasil também, chegou o ramo vermelho e o ramo azul. O ramo vermelho era republicano, embora tinha gente que não era tão... Porque aqui no Brasil tudo é muito a história do Brasil é sempre um pouco diferente, né? Porque, embora tinha divisão, né, de um lado do Ledo, Gonçalves Ledo, maçonaria vermelha, e a do outro lado azul, que depois foi capitaneado pelo José Bonifácio, mas muitos frequentavam a azul e a vermelha, né? E muitas às vezes mudavam de posição ao longo do tempo. O próprio Gonçalves Ledo mudou. Então, aqui no Brasil é tudo muito mais complicado. E, infelizmente, tanto no continente como no Brasil, muitos padres foram cooptados pela maçonaria e trabalharam pelos seus princípios. Aqui no Brasil, o grande padre articulador, que ajudou a articular a independência do Brasil, foi o Frei Sampaio, que frequentou todas as lojas maçônicas, frequentava o grupo do Ledo, o grupo do José Bonifácio, etc. Então, o convento dele virou articulação da independência, lá frequentou o próprio José Bonifácio, frequentou a Imperatriz. Então, ele ficou um grande centro de confabulações, né? O Frei Sampaio é uma figura que, infelizmente, esquecida no Brasil, mas teve uma importância muito grande na independência do Brasil, né? Bom, tudo mudou no Brasil com a maldita Revolução do Porto. Foi uma revolução liberal, e aí eles controlaram, então, Portugal. É o grupo do Porto, né, que depois vai fazer as cortes. Ele era dominado pela maçonaria vermelha. E foi ideia da maçonaria vermelha fragmentar o Brasil. Então, as ordens que vieram e que geraram o FICO
depois iam gerar propriamente a independência, né, 1822, foram ordens exaradas pelo Grupo Vermelho de Portugal, que era republicano e que se aliava com o Grupo Vermelho aqui do Brasil. O grau de articulação era grande entre as maçonarias portuguesa e brasileira. Em 1817, teve a Revolução de Pernambuco, e, ao mesmo tempo, em Portugal teve um movimento revolucionário também. Lá foi abafado, e aqui também, né? Então, essa maçonaria, então, vermelha, queria uma república. E a maçonaria vermelha aqui no Brasil, segundo, pelo menos, trabalhos do Tito Livio Ferreira, ela queria a fragmentação do Brasil. É engraçado que lá em Portugal, alguns, né, não todos, né, alguns lá em Portugal queriam independência do Brasil. Curioso isso. E mesmo aqueles que não queriam independência, que queriam acabar com o Reino Unido e voltar ao status quo anterior, e eram republicanos, na realidade, o que eles estavam propondo era uma fragmentação do Brasil. E por isso que houve uma ampla harmonia entre o Grupo Vermelho português e o Grupo Vermelho do Brasil. O Grupo Vermelho português não dizia isso abertamente, muitos também não acreditavam nisso, mas o que eles propunham levaria à fragmentação do Brasil, que era o quê? Administrar o Brasil de Portugal de modo separado, ou seja, administraria Minas Gerais separado do Rio de Janeiro, separado da Bahia, separado do Grão-Pará. Então, haveria, então, várias províncias administradas separadamente por Portugal. Essa era a proposta do Grupo Vermelho. Ora, isso seria muita ingenuidade achar que isso ia dar certo. Isso levaria à independência do Brasil de modo fragmentado. E, segundo o Tito Livio, aqui no Brasil, eles estavam trabalhando, o Grupo Vermelho, por essa fragmentação, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Maranhão. São Paulo, não. São Paulo estava... Quem mandava em São Paulo era o Ramo Azul, Rio Grande do Sul, Ramo Azul. Rio de Janeiro depois virou vencedor o Azul. É lógico que o lugar que estava principal centro das confabulações era o Rio de Janeiro, claro. E a principal loja, durante um tempo, a principal loja era o Comércio e Artes, que era liderada pelo Ledo, afinal. Bom, mas como é que fica, então, José Bonifácio nessa história? Quando José Bonifácio voltou para o Brasil, as lojas maçônicas já estavam em andamento, já estavam em grandes articulações. Ele se alinhou ao Grupo Azul, mas frequentava o Grupo do Ledo. O Grupo do Ledo também frequentava o grupo do Zé Bonifácio. Depois o Zé Bonifácio, para aumentar o controle dele, ele inventou uma outra sociedade secreta chamada Apostolado, que aí não teria lojas, mas sim palestras. E um dos nomes dessa palestra era Independência ou Morte, né? Curioso. Então, ele articulou, então, o José Bonifácio articulou, então, uma outra sociedade secreta. E depois cooptou, depois o Dom Pedro I, infelizmente, foi cooptado pela maçonaria. Então, ele frequentava tanto a maçonaria do Grupo do Ledo, quanto do Grupo Zé Bonifácio. Inclusive, o Zé Bonifácio frequentava lá, foi grão-mestre também, depois saiu. Era todo um ramo complicado, e às vezes difícil de entender, por causa das particularidades do Brasil, né? Um vai para cá, outro vai para lá, outro muda, né? E aí, então, o Dom Pedro I, no grupo da maçonaria formal, ele tinha o nome de Guatimozin. E no grupo do José Bonifácio, o nome que ele escolheu foi Rômulo, né? Curioso achar o grupo adotar o nome Guatimozin, né? Os maçons adoram esses nomes pagãos, né? Remetem sempre a tempos romanos, tempos egípcios. E aí acham bonito essas coisas dos pagãos, né? Muitos desses pagãos praticavam sacrifícios humanos e eles lá põem os títulos, acham tudo bonito e tal, né? Maravilha, né? Lembrando que o Rômulo matou o irmão. E o Guatimozin era herdeiro do império que mais praticou sacrifício humano na história, né? Então fica estranho essas homenagens pagãs que a maçonaria
faz, né? O que aí demonstra muito a índole deles, né? Então, uma coisa assim horrorosa. Bom, então ainda fica claro que tinha esses dois grupos. Aqui no Brasil ficou depois claramente vencedor o grupo azul. O Dom Pedro I acabou dando razão para o grupo azul, mas certamente muitos do grupo vermelho aderiram ao grupo azul. E o Gonçalves Ledo fez o jogo do lado azul no final. Quando o Dom Pedro I veio aqui para São Paulo, né, para fazer uma série de articulações que não vem ao caso, né? Quando ele estava aqui em São Paulo, chegaram então notícias no Rio de Janeiro de ordens da corte completamente absurdas, né? Que davam ordem que todos a coisas que o Dom Pedro I tinha feito iam ser anuladas, davam em ordem a fragmentação do Brasil, prisão de alguns líderes do Brasil, etc. Enquanto o Dom Pedro I estava aqui em São Paulo, ele voltou para o Rio de Janeiro dia 14, se não me falha a memória, ou dia 12 de setembro. No dia 9 ou dia 10 de setembro, a maçonaria no Rio de Janeiro se organizou para dar o título de imperador do Brasil para Dom Pedro I. E aí pensava eles de começar a independência do Brasil. Eles não sabiam da notícia, né, que o Dom Pedro I já tinha se decidido pela independência aqui em São Paulo. Se ele não tivesse resolvido pela independência aqui em São Paulo, ele teria resolvido no Rio de Janeiro, porque lá então ele já estava afinado com essa maçonaria e tal. Aí veio por que teria escolhido o título de imperador e de reino, e não de rei. Aí tem uma sutileza inteligente que não venceu, mas que foi a ideia do Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo e outros vermelhos porque queriam o Brasil republicano e o mesmo Brasil fragmentado. Ao dizer imperador e ter a aclamação dos povos, eles pensavam que aqui poderia se reunir como províncias independentes, tendo apenas a figura do rei em comum. Era isso que eles estavam pensando. Eles não tinham abandonado o ideal da maçonaria vermelha. Eles estavam tentando contornar, haja vista que eles não conseguiriam fazer uma república. Mas, felizmente, essa proposta de dar independência para as províncias, que seria mais independente que os estados americanos, né, na visão deles, culminaria depois num Brasil fragmentado e republicano. Por isso que esse foi o nome de imperador. Essa é uma explicação que se dá. Né? E agora que fique claro que em relação aos vermelhos da maçonaria vermelha, o que eles queriam de toda forma era a república. A república era o princípio máximo. Se era para o Brasil ficar separado, sendo república, ser separado. Se era por alguma razão ficar unido a Portugal, uma república, era ser república. Eles odiavam a monarquia com herança católica. Isso que eles odiavam. O princípio da república era o princípio máximo. Os da maçonaria azul, embora tivessem grupos, tinha um grupo da maçonaria azul que não queria a independência do Brasil. Inicialmente, José Bonifácio era um deles, o irmão também. Embora uns queriam um princípio monárquico sobre monarquia parlamentar, claro, sobre o MAS. Então, se fosse ficar unida a Portugal, que seria monarquia parlamentar. E se fosse ficar separado, também seria monarquia parlamentar. É verdade que entre um e outro há mais nuances, né? E há escalas entre republicanos mais fanáticos, outros mais moderados, monarquistas mais fanáticos, outros mais moderados. Mas o que se vê tanto na América Espanhola, na Espanha, como no Brasil, é que a maçonaria, infelizmente, teve grande influência na independência, ela foi a principal articuladora disso. Né? Infelizmente, ela conseguiu cooptar a elite do Brasil, muitos padres. No Brasil não se faz nada sem o clero, é impressionante. Mas esse país foi muito religioso e fundado com uma missa. E quando o Cabral esteve aqui, tinha padre junto com ele, não saía nem uma nau em Portugal
sem padres. Aqui no Brasil não se faz nada sem padre. É impressionante, tanto para o lado do bem como para o lado do mal. Então, nessas articulações que se vê, Revolução de 1817, Inconfidência Mineira, todos têm padre. Independência do Brasil, articulação de padres. República, também articulação de padres. É impressionante. Até na Revolução de 64 teve apoio de padre. O movimento do PT, apoiado por padre, ligado à teologia da libertação. É impressionante que não se faz nada nesse país sem padre. Que é, lógico, corrupção do ótimo dá o péssimo. Então, um povo muito religioso, uma forma de ajudar a levar o povo para determinado rumo é sempre colocar padre junto, que as pessoas crédulas acabam acreditando. Esse também seria outro ponto, sobre outro ângulo para ver, né? Bom, antes de passar para as perguntas, eu vou fazer aqui alguns avisos. Bom, está permanentemente aberta a área de membros no meu canal. O membro nível 1 é para aqueles que querem contribuir de algum modo, um valor bem baixo por mês para dar apoio para nós, já que isso aqui, manutenção do canal, tem custo, tem trabalho, tem outras pessoas envolvidas. Tem o nível 2, que o membro terá direito a uma live mensal. A primeira já foi feita, e esse acesso à live mensal exclusiva para os membros não será publicada nunca na internet. A do mês que vem vai ser feita na última semana de junho, e já temos um tema, que vai ser globalismo, nova ordem mundial e o Brasil. Então, quem tiver interesse, se inscreva aí no membro nível 2, e aí terá acesso às nossas aulas mensais. E outro aviso é que semana que vem teremos aí a Semana da Independência. E aí, então, abordaremos ainda mais temas relacionados à independência do Brasil, né? Já adiantando, livro sobre isso, sobre a maçonaria independente do Brasil, vale muito a pena ler. Livro do Mansur Barata, excelente livro, muito bem fundamentado, muitas citações, e lá na bibliografia dele, quem quiser avançar mais, vai ter mais livros indicados ainda para seguir. Então, Mansur Barata, imprescindível. Também tem alguns textos esparsos, um muito bom, já citado por mim, o Tito Livio, infelizmente um historiador extremamente competente, que foi esquecido pelo Brasil, um dos historiadores que mais estudou documentos que se tem notícia, infelizmente, totalmente, talvez uma das razões dele ter esquecido, é que ele falava que o Brasil não tinha sido colônia, né? Outro que é esquecido, mais lembrado na área jurídica, mas teve grandes momentos na área de história, o José Pedro Galvão de Souza. Também recomendo todos os livros dele. Também é outro que fala que o Brasil não foi colônia, pelo menos não na acepção que se dá. Então, aí, esses dois nomes, o nome de José Galvão Pedro Souza está sendo agora, está voltando um pouco, felizmente, espero que seja mais disseminado, mas é um grande autor. Ele é muito didático, os livros dele são excelentes, né? E também vale a pena ler as coisas do Tito Livio também. Tem outros autores, alguns têm que ser lidos com reserva. Já me perguntaram do Gustavo Barroso. Muitos livros têm que ser lidos com apoio com outros, que às vezes um outro autor acaba chutando umas coisas e tal. Mesmo, eu tenho uns autores que eu odeio citar, né, e falar, eu tenho uma verdadeira repulsa, que ajudaram a destruir a historiografia, como, por exemplo, Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque de Holanda até comentou sobre coisas interessantes da maçonaria também. Então, todos os grandes historiadores do Brasil comentaram da maçonaria. Que eu saiba, nenhum não comentou. Então, Weinhagen comentou, Capistrano de Abreu, todo mundo comentou. Os estudos que ligam a maçonaria e a independência são muito ricos no Brasil, e há amplo material aí para pesquisa. Historiadores modernos também citam muito. Então, é uma coisa que não tem como fugir de estudar a maçonaria e a independência do Brasil. São coisas muito ligadas, né? São coisas muito juntas. Então, não tem como não ligar uma coisa à outra.
Então vamos aqui a algumas perguntas. O que vem a ser a maçonaria vermelha e azul? Isso é um nome para duas facções, né? Isso, na realidade, isso aqui é uma origem que vem do todo o processo revolucionário gera os radicais e os menos radicais. Os menos radicais vão depois vão ser chamados de conservadores, né? Isso é interessante. O conservador é aquele que conserva o processo revolucionário e não quer mais revolução. Então, ele foi revolucionário na essência, né? Então, por exemplo, na realidade, o conservadorismo inglês, que muita gente gosta, não sei porquê, ele é revolucionário. Só que ele é um revolucionário com alguns passos atrás, entendeu? O conservador é aquele que quer conservar o processo revolucionário até um ponto. E o revolucionário mais radical quer avançar o máximo possível. E é assim. Isso é a denominação da época, né? A maçonaria vermelha é aquela que queria avançar mais. E a maçonaria azul estava contente com até um ponto do processo revolucionário. Então, o vermelho, olhando para o azul, chamaria o azul de conservador. Isso surgiu por quê? Porque quando o Napoleão, pós-Revolução Francesa, Napoleão perdeu a guerra, o que fazer com a Europa? Fomentar monarquias parlamentares ou fomentar a república? E aí, então, gerou um racha na Europa, né? As maçonarias mais místicas, mais com influências esotéricas, lutavam pela monarquia parlamentarista. E as maçonarias mais radicais, mais ditas racionalistas, mais na origem mais iluministas, lutavam pela república. E essa dicotomia chegou em Portugal, chegou na literatura também, né? Alexandre Herculano, por exemplo, era de um lado, e Almeida Garrett, ou Almeida Garré, como preferirem, era de outro lado, né? E Portugal acabou lutando, as guerras não teve paz em Portugal depois da morte do Dom João VI, nem mesmo depois do tempo de Dona Maria II. Portugal teve uma série de revoltas até ser pacificado, do grupo justamente vermelho e azul, né? Então, nós temos aí claramente que ao longo do século XIX tinha esses dois lados da maçonaria. Aqui no Brasil, depois da independência, teve as disputas dos grupos nos trabalhos da Constituinte, né? Depois avança além disso e tal. É que nós temos que parar aqui até 1822. Mas essa divisão continua, né? E até hoje existe essa divisão na maçonaria. Embora eles não vão confessar, mas tem. Tem um lado mais esotérico, tem um lado mais racionalista, né? Então, desde que a maçonaria surgiu, porque os seres humanos vão tender naturalmente para esses dois lados no erro. Um lado que tende ao esoterismo e à gnose, um lado que tende ao racionalismo. Dizendo que o iluminismo, o lado mais puro, é o racionalista, né? A coisa da regência não vamos abordar aqui, porque senão é complicado. Mas já adianta, a regência tem alma vermelha, né? Ou melhor, as revoltas que aconteceram na regência têm alma vermelha, aquelas que quase fragmentaram o Brasil, né? Embora tenham perdido, né? Felizmente perderam. Sim, o meu livro sobre a independência será lançado semana que vem e vai ser pela editora Floss Carmelli. Qual a relação dos templários e da maçonaria? Bom, foge um pouco aqui falar, mas é que os maçons querem dar uma origem nobre para a maçonaria, então remetem à Idade Média, aos templários, etc. E tal. Lembrando que a maçonaria foi condenada pela igreja, né? Então, um católico não pode
aderir à maçonaria. Eles têm princípios opostos, não tem como harmonizar maçonaria e igreja. Algumas pessoas ingênuas, mas tinha padre maçom. O padre estava errado. Né? Tem vários padres traidores na história, tem bispos traidores na história. Não é porque padre e bispo pensam uma coisa que eles estão fazendo o que é certo. Então, maçonaria e igreja não se misturam. Maçonaria é Coca-Cola. A igreja católica é um vinho bom. Então, é assim, não tem jeito. Infelizmente, houve infiltração maçônica no exército. Isso aí ficou muito nítido no século XIX, né? E depois essa infiltração, o exército acabou saindo de um ramo de apoio ao imperador para depois com a traição em 1889. Né? O Duque de Caxias era maçom, era do exército e apoiava o imperador. Mas aí depois, infelizmente, aí teve foi um desastre. Então, essa reunificação do Brasil e Portugal pós-independência tem uma história muito interessante que eu acho que eu vou abordar semana que vem, do movimento que teve dos dois lados do Atlântico. Eu não vou comentar agora que vai perder um pouco o foco. Então, a versão paralela do Brasil paralelo sobre a independência, então, eles exaltam o Zé Bonifácio, né? Porque aquele historiador lá, o Rafael, fugiu o sobrenome dele, ele é de Santos, eu não sei porque ficou obcecado com o José Bonifácio. Então, José Bonifácio para cá, José Bonifácio para lá, tal. E a figura do José Bonifácio é exagerada, claro. Né? Mas ele estava na maçonaria azul, a maçonaria azul era melhor do que a vermelha, é menos ruim que a vermelha. O melhor termo falar era esse, menos ruim. Mas não é porque o José Bonifácio era da maçonaria azul que ele deixou de ser maçom, né? Então, ele estava defendendo doutrinas ruins, embora menos ruins que a vermelha. Aí depois fala dos grandes pensamentos dele. Curiosamente, boa parte do pensamento dele, que as pessoas gostam de elogiar, e tem muita coisa, foram feitas depois da independência. Então, muita coisa achava que ele estava pensando antes do Brasil independente. Não é verdade. Ele escreveu muita coisa para o Brasil depois que o processo de independência tinha acontecido. Né? Então, eu acho uma figura exagerada, não deixa de estar errado por estar na maçonaria. Ele não deixou de ser um homem da maçonaria. Ele morou lá na Europa 40 anos e veio aqui para o Brasil já com todos os contatos certinho, bonitinho, dados pela maçonaria. Então, um personagem... É lógico que a maioria dos historiadores vai elogiar o José Bonifácio, mas não todos, né? Alguns são críticos aí. Então, essa visão do Brasil paralelo não acho correta. Porque, no fundo, eles acabam... Rafael Nogueira, exatamente. E aí, no fundo, eles acabam elogiando a maçonaria, né? Porque se elogiar um maçom do jeito que eles elogiam o José Bonifácio, olha... quase assinar lá os 3 pontinhos embaixo. E uma coisa que eu acho irônica, né, é que eles relacionam o Zé Bonifácio aos Founding Fathers, pai fundador dos Estados Unidos. É verdade. Esse livro não foi feito pelo Rafael Nogueira, não é recente, isso aí vem desde o século XIX. Tinha a biografia do Zé Bonifácio, esqueci o nome quem que escreveu, comentou, já relacionando ele com os pais fundadores dos Estados Unidos. Mas o que é ironia é que eles elogiam os pais fundadores dos Estados Unidos, que também eram maçons, só que esses founding fathers, muitos deles não valiam nada. O Benjamin Franklin frequentou loja satânica. O George Washington era espertalhão, casou com uma viúva rica. O Thomas Jefferson odiava a Igreja Católica, escreveu a própria Bíblia. Thomas Paine tinha um escrito beirando o satanismo também. Quer dizer, associar o Zé Bonifácio a essa turma aí, que eram muitos deles espertalhões, cara de pau, contrabandistas, muitos ligados ao satanismo, até conforme eu falei, falavam em liberdade, felicidade, tinham escravos.
que fizeram os Estados Unidos com discriminação racial, uma construção dos founding fathers. Os Estados Unidos mantiveram a segregação racial inglesa lá, né? Uma maravilha. Então eles fazem uma ponte elogiando, né? Falando que os dois lados são bons. Muito, acho isso bem irônico. Eu acho que a independência do Brasil foi legítima. Então, esse eu vou abordar semana que vem numa live só para comentar sobre isso. Então, depois a gente comenta. América do Sul, o Leonardo Rodrigues estava se referindo à América do Sul inteira. Aí tem umas coisas curiosas, né? Quando não sei se você estava dizendo, a Carlota Joaquina, né, quando o Dom João VI estava aqui, ela chegou a tramar, né? Para ela ser aclamada rainha da América Espanhola. E, curiosamente, imagina só, né, a ironia dos tempos, tinha um grupo lá de Buenos Aires que era favorável à união com o Brasil. Imagina só, a Argentina favorável à união com o Brasil. Por quê? Olha que interessante. Aquela Bacia do Prata sempre foi uma zona de atrito entre Portugal e a Espanha. Porém, sempre foi uma zona de comércio muito forte. Então, havia um forte comércio do Brasil com aquela região. Então, havia agentes de comércio brasileiro instalados em Buenos Aires, em Colônia do Sacramento, em Montevidéu, etc. Aquela região ali era muito intenso o comércio com o Brasil, inclusive com muitos contrabandistas, porque uma época a Espanha proibiu o comércio com Portugal por causa desses problemas, né? E havia os contrabandistas brasileiros, contrabandistas de tudo quanto é lado. O contrabando sempre teve na América. Não adiantava nada proibir. Sempre teve contrabando nas 13 colônias, no Caribe, Brasil, América Espanhola, tudo quanto é lugar tinha contrabando. Isso aí não tinha como fugir. E teve apoio lá de um grupo de comerciantes interessados na união da Bacia do Prata com o Brasil. Olha que interessante. Então, o Márcio Ricardo, boa pergunta. O maçom ou o racionalista ou o gnóstico. O gnóstico é pior, né? Na realidade, o ramo gnóstico manobra o ramo panteísta. Então, não se sinta enganado, Renato Aguiar. Eu também acreditei em todo mundo. Ah, não, você está se referindo ao Brasil Paralelo? Não, Brasil Paralelo não, eu já estava vacinado. Mas serve de consolo, antigamente acreditava, achava que o José Bonifácio era um herói, que os founding fathers eram bons, que Portugal era malvada, a Espanha era malvada. Depois eu me vacinei e tal. Quando o Brasil Paralelo montou aqueles documentários, eu só vi a parte que era aberta, uma parte. Aí quando eu vi toda aquela exaltação do Zé Bonifácio, eu parei de ver e para mim não significa nada. O que eles falam, eu deixo de falar. Então, Rinaldo, será na semana que vem. Então, na realidade, o Dom Pedro I, ele tinha, talvez, no fundo, uma alma mais absolutista do que propriamente liberal. Se ele fosse que talvez optar uma como outra. Ele revelou o lado absolutista dele quando ele impôs a Constituição. Se ele fosse um verdadeiro liberal, ele não teria feito aquilo, né? Se o mundo todo dominado pela maçonaria, não, né? Mas é uma boa parte do pensamento, da mídia, eles têm grande influência. Quando eu falo em maçonaria, é sociedades secretas em geral, articuladas ou não com a maçonaria, né? Então, exatamente, Leandro Rodrigo. Eu também aprendi isso, todo mundo aprende isso. Essa que os portugueses eram malvadões, isso aí vem desde o iluminismo, conforme eu falei. Desde o revisionismo histórico iluminista, eles vêm com essa pataquada mentirosa.
Então, se o povo foi favorável à independência, é uma boa questão, viu? Nenhum historiador, que eu saiba, abordou profundamente isso daí. Na realidade, o povo foi a reboque, né? O que acabou não gerando muita revolta. A Bahia foi uma revolta popular, né? Mas para lá e para cá. Mas o que ajudou muito a brasileiro aceitar, né? Então, o termo brasileiro só tem sentido a partir de 1822. Foi a figura de Dom Pedro I, né? Então, o fato de o Brasil ficar independente sobre um imperador, um rei, então isso se tornou a independência mais palpável e as massas acabaram aderindo por causa disso. Olá, Alexandre Costa, prazer recebê-lo aqui. Faz tempo que a gente não se fala. Sim, o protestantismo é o pai da maçonaria e do iluminismo, sem dúvida nenhuma. Até um autor que diz que, está até no meu livro a citação, diz que não é coincidência que é 1517 a revolta de Lutero e 1717. Então, não tem como saber se o Brasil ainda seria monarquia se não fosse o iluminismo e a maçonaria, mas que eles foram os agentes principais, foram, infelizmente. Se vale a pena o Brasil voltar à monarquia? Então, eu acho a monarquia, os princípios de governo certos, são efeitos de uma sociedade sadia e de um pensamento correto, não são a causa disso, né? Quem é mais velho, o Brasil ou os Estados Unidos? Depende, como processo de civilização, de colonização, entre aspas, o Brasil. Como independente, os Estados Unidos, em 1776, e aqui em 1822. Então, a relação de Dom Pedro I com a maçonaria por causa, talvez, do quando criança, por causa da influência do pai dele, ele era contra. Mas, embora já tivesse um pensamento ruim, o Dom Pedro I, né? Dom Pedro I foi educado com livros ruins, que criticavam a Idade Média e propunham inovações, etc. Então, já desde de jovem, o Dom Pedro I já começou a ter ideia ruim, mas não ligado à maçonaria. A ideia de ligação com a maçonaria veio depois. Se os globalistas comandam a maçonaria para sociedades, eu não diria que eles comandam, eles são os financistas, né? São ligados a esse. Lembrando que, por exemplo, lá os iluminados da Baviera, que eram liderados pelo Adam Weishaupt, o Adam Weishaupt tinha contato com o Rothschild, não era o Rothschild que mandava, mas eles tinham contato. Não é que aí também é uma visão errada. O pessoal acha que os grandes financistas mandam no mundo. Não é verdade. Quem manda no mundo do ponto de vista de ideia, é sempre uma ideologia, não o dinheiro. E é sempre aquele que detém conhecimento, capacidade de articulação, e aí se alinha aos grandes financistas. Então, Marquês de Pombal, um traidor, sem dúvida nenhuma. O pior figura da história de Portugal, triste Marquês de Pombal, e tão elogiado, né? O Dom João VI se provou, né, muito valente no final da vida, até que ele morreu envenenado, né? Grande figura, se revelou apesar de vários problemas, algumas ações sábias, como vir com a família real para o Brasil, outra deixar o filho aqui, foram decisões sábias. Então, realmente uma figura que o pessoal também critica desmerecidamente. Claro, o José Bonifácio ele tinha o princípio ecumênico, típico dos iluministas. Sim, do Dom Miguel é interessante, mas adiante, já que os carlistas eram melhores que ele.
As mudanças de Pombal na educação de Portugal foram inspiradas, ao que parece, pela maçonaria da Áustria, que então, exatamente isso, colocar o iluminismo na ordem do dia. O que vale são ciências naturais, princípios racionais, supostamente racionais, defesa da República, Le Voltaire, Montesquieu, etc. E acabar com a escolástica, acabar com os autores antigos e colocar os jesuítas para correr. Essas foram as mudanças de Pombal em Portugal. Pombal nomeou um fulano, que não valia nada lá em Portugal, cujo nome agora me deu um branco, que ficou responsável pela mudança de ensino em Portugal, tendo em vista esses princípios, todos eles anticatólicos. Então, o Croquet era um corsário, ou seja, era um pirata de aluguel. Ele chegou a trabalhar aqui para o Pedro I, né? Fez lá o cerco em Belém, fez em São Luís do Maranhão, só que ele era uma pessoa muito ambiciosa, um ladrão, né? Curiosamente, o Nilo Peçanha era mulato, né? Sim, quase todos os presidentes eram maçons. Não teve nenhum que não fosse ou maçom ou da Bush. Muitos deles foram dos dois. Mas sem ser da Bush, sem ser da maçonaria, não teve nenhum presidente da Primeira República, de 1889 a 1930. Bom, muito bem, já chegamos aqui a 1 hora de live. Então eu agradeço aí a presença de todos. Reforço aí o convite para entrar na área de membros e também para a nossa Semana da Independência, que será na semana que vem, né? E nós abordaremos aí mais assuntos relacionados à independência do Brasil, como eu prefiro chamar, separação do Brasil, e não independência do Brasil. O que está unido se separa, será Reino Unido. Então, o mais correto é falar separação do Brasil, ou ainda secessão do Brasil. Termos secessão do Brasil, termos separação do Brasil, é mais correto que independência do Brasil. Isso nós vamos abordar aí semana que vem. Então tá bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Outras perguntas, se eu não respondi aí, impediu que era fora do tema. Então, é isso daí mesmo, secessão do Reino do Brasil. Exatamente, secessão. O termo correto é secessão ou separação, e não independência. Vamos abordar isso daí semana que vem. Então, agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado.